Olá, amigos queridos, mais uma vez estamos aqui no nosso cantinho de gravação aqui e que de alguma maneira tem permitido que nós serenamente, dentro da boa vontade e desse acompanhamento amoroso da espiritualidade, estarmos chegando aos corações queridos que momentaneamente estamos, por causa do isolamento social, afastados, mas não de coração, não de vibração e não de pensamento. E assim, nesses instantes, pela misericórdia de Deus nosso Pai e o auxílio de Jesus, nosso irmão querido, e de todos esses espíritos amorosos da espiritualidade que trabalham na seara do bem, e a Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós, que nós vamos conversar mais um pouquinho esta tarde, né? Em torno do Evangelho do Cristo, não é? Então que nós possamos serenar os nossos corações, aliviar os nossos pensamentos das preocupações, tristezas que cada um tem, aqueles pensamentos que rondam as nossas mentes muitas vezes contra a nossa vontade, nos traz alguma incerteza, alguma insegurança, e olhar para dentro de nós, buscando no íntimo do nosso coração os nossos melhores sentimentos. Esse momento ele é só nosso, é só nosso. Nós estamos aqui sozinhos ou na companhia de familiares, mentalizando ao Cristo, soltando o nosso espírito, elevando o nosso espírito ao alto, porque só assim as nossas vibrações chegarão até o mais alto e poderemos sentir esse envolvimento suave, harmonioso, nos envolvendo, nos desprendendo dessas aflições que rondam a humanidade. Nós temos a oportunidade de sermos mais úteis, porque teremos a certeza que a nossa vibração e o nosso amparo chegará até aqueles corações mais necessitados, porque a Terra necessita de vibrações, o nosso Brasil necessita de boas vibrações. E assim, nessa sintonia amorosa, peçamos ao Pai que permita, na sua infinita misericórdia, que possamos ser os seus instrumentos, colaborando com a obra do Cristo na terra, na sua edificação. Que o Mestre Jesus nos fortaleça e nos ampare. Vou iniciar o nosso encontro de hoje lendo a mensagem do livro Minutos de Sabedoria, que é um bom companheiro de cabeceira de cama, como o Evangelho, que nos edifica, nos fortalece e nos traz a vontade cada vez mais de progredirmos nessa evolução amorosa que envolve o nosso coração, para que ela possa se expandir para todos os cantos da terra, não é? Mantenha-se calmo, mensagem 213. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter o seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte da sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolve por si. É interessante nós mentalizarmos, essa mensagem do manter a calma, porque muitas vezes nós desprendemos tanta energia boa, tantos pensamentos difíceis, às vezes em situações que nós não temos a condição de levar à solução, ou não temos a solução iminente, não é? Então, o manter-se calmo e sereno
nas suas vibrações de confiança e esperança, o problema por si vai se resolver por si, de acordo com a vontade de Deus, que olha e tudo sabe a nosso respeito. Muitas vezes nós queremos levar a nossa experiência, a nossa forma de agir desordenadamente. Com isso nós criamos um mal-estar, nosso corpo físico recebe toda essa carga vibratória que nos atinge quando nós mentalizamos situações de desequilíbrio. Então, se nós mantivermos o coração sereno, a calma, em qualquer circunstância, a solução vem. Pode não ser aquela solução que nós gostaríamos, mas é a solução que Deus, nosso Pai, providenciou para nós. Porque nós precisamos lembrar sempre que diante de qualquer acontecimento, qualquer aborrecimento que venha abalar a nossa estrutura, está na misericórdia de Deus, nosso Pai. Não os cotidianos da vida, não. Porque às vezes nós saímos para dar um passeio, acontece qualquer inconveniente, nós já achamos que foi por conta disso, por conta... Não, isso são casos do dia a dia que devem passar irrelevantes à nossa percepção. E assim, nós, dentro da confiança das dificuldades que se achegam à nossa vida, nós teremos condição de nos mantermos serenos e as coisas se encaminham dentro de uma normalidade. É isso que nós precisamos confiar sempre, né? E a propósito, falando de confiança, serenidade, certezas, né? Como é que está a nossa confiança hoje diante dos acontecidos? Como é que está a nossa confiança? Nós estamos dentro da confiança de que tudo o que está acontecendo é por misericórdia de Deus, nosso Pai. Jesus, que acompanha como governador do planeta Terra os acontecimentos que envolvem a humanidade, como é que está a nossa confiança? Porque quando nós falamos de confiança, nós precisamos lembrar da fé. Como é que está a nossa fé? A nossa fé religiosa em Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão querido, e nessa falange de espíritos trabalhadores do Cristo. Como é que está a nossa fé no nosso espírito protetor, que guarda, zela por nós, é o nosso consultor de 24 horas. Será que nós temos conversado com ele para nos acalmar e nos dar um discernimento claro do que está acontecendo hoje no mundo e à nossa volta? Será que nós temos essa confiança em Deus, que Ele está provendo todos os recursos, mesmo que parece que aos nossos olhos seja um movimento das trevas? Nós precisamos lembrar que dentro daquilo que nós consideramos trevas, é a nossa luz espiritual do amanhã. Percebe? Porque de tempos em tempos, a Terra é abalada nas suas estruturas. Acontecimentos chegam envolvendo todos os cantos do mundo. Não são os nossos acontecimentos de vida, isso são nossos. As nossas provas, os nossos aprendizados individuais, isso é nosso. Isso eu não posso transferir para ninguém. Na maioria das vezes, mesmo que nós tenhamos um irmão amoroso do lado, nós temos que passar por ela, confiando sempre no amor de Deus para conosco, né? Como é que está a nossa fé? E a nossa fé no hoje, diante de tudo que está acontecendo, como é que ela está? Será que ela está vacilante? Será que ela está insegura? Como é que está a nossa fé naquilo que está acontecendo, a nossa certeza? É comum a gente escutar, às vezes, a pessoa, os incrédulos, às vezes, não porque querem, mas porque ainda talvez
não se achegaram ainda ao Cristo, mas estão a caminho, fala, eu perdi a minha fé. Aí tem aquele jargão que os companheiros nos dizem, aquilo que você tem, você não perde, porque fé, nós temos que conquistar. A fé, ela é conquista de cada um. A certeza e a confiança em você adquire vivenciando cada dia da nossa existência na Terra. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos aqui no nosso aprendizado. Porque aqui nós crescemos. Na espiritualidade, nós aprendemos e ganhamos confiança. Mas quando chegamos aqui nos iludimos com as coisas da matéria, com os encantamentos da vida, e os bens materiais passam a ser os nossos objetivos de vida muitas vezes. E não é isso. O espírito não é isso. Hoje, como nós já conhecemos o Cristo, já conhecemos o seu Evangelho e aquilo que ele espera de nós não podemos vacilar. Então, quando nós falamos em fé e nós dizemos que a fé tem que ser raciocinada, é esse momento agora que nós estamos vivendo, não é? O que Deus espera de nós? Por que Ele está mandando essa bênção através de um vírus que congelou todas as nações? Aquelas que falavam de guerras, os entreveros entre os seus governantes, já não existe mais, porque nós temos um inimigo comum. Essa é a fé raciocinada. O que ela vai mudar nos corações da humanidade? O que ela vai mudar no nosso coração? Que lição nós tiraremos desse aprendizado que todos nós estamos vivendo juntos? Cada um tirará a sua lição naquilo que ele precisa se corrigir e modificar. Claro que temos corações mais endurecidos, mais orgulhosos, não é? Mais teimosos, mas a semente plantada naquele coração vai dar os seus resultados no momento oportuno. Mas e para nós que já conhecemos o Cristo, o que isso vai mudar em nós? O que isso vai nos trazer? Quando nós temos a fé em Deus nosso Pai, nós não nos abalaremos nas nossas estruturas. Nós manteremos o equilíbrio, a prece no pensamento e no coração, e nós vamos sentir no íntimo do nosso espírito que nós estamos aprendendo uma lição e vivenciando aquilo que nós armazenamos há tantas encarnações que nós passamos até chegar nesse momento crucial. Nós estamos vivenciando a obra de Deus, nos pondo a provas. Quantos irmãos de doutrina, corações queridos, nesse momento de dificuldade, recebemos tantas mensagens falando do Apocalipse, médios que começaram a receber mensagem em todos os cantos, e muitas vezes a humanidade procura se identificar dentro dessas mensagens como uma forma, uma tábua de salvação. E não é assim. Nós temos o Cristo no nosso coração. E tendo o Cristo no nosso coração, nós temos a certeza de que com Ele é diferente. Nós vamos passar pela prova com serenidade e equilíbrio e levando uma palavra de equilíbrio amorosa àqueles nossos irmãos que nesse momento se encontram desesperados, sem encontrar uma luz, deixaram para cultuar a sua fé no momento da dificuldade. E a fé, ela tem que ser cultuada em todos os dias da nossa existência. Todos os dias. Não é um único dia,
Não é só quando nós passamos pelas aflições, não é só quando estamos dentro da casa espírita ou do templo religioso. Essa confiança é vivenciada todos os dias. Esse é o Evangelho do Cristo, que nós estudamos, mas às vezes na hora de colocar em prática, nós só o estudamos. Ele não foi interiorizado no nosso coração. Nós precisamos pensar muito nisso, nos fortalecer. Somos irmãos de caminhada, buscando sempre o mesmo ideal, mas cada um vai responder a seu tempo e da forma que compreendeu, com simplicidade, com confiança na espiritualidade, em Deus nosso Pai, e confiança em nós, né? Nós precisamos ter essa certeza de que Deus nosso Pai está ao nosso lado e Jesus caminhando com todos nós. A mensagem do Evangelho de hoje, do capítulo 19, ela fala da fé que transporta montanhas. A fé que transporta montanhas. E todos, com certeza, já estudou esse capítulo, já leu para seu conhecimento que o Cristo nos coloca, que nós, se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque dizem, e eu acredito que sim, porque eu não sou especialista nisso, que o grão de mostarda é o melhor grão que nós temos. Então, que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos àquele monte, passa daqui para acolá e ele vai nos obedecer. Aí se coloca que essa montanha são as montanhas das nossas dificuldades. E que dificuldades são essas? Aquilo que nós escolhemos para passar a nossa encarnação, na seara do crescimento espiritual, que nos comprometemos com Deus nosso Pai. E à medida do tempo de cada um, Ele nos dá o entendimento para que nós possamos parar com ela, passar por ela. Como disse aquela mensagem, tendo todo esse conhecimento que nós já temos, se nós não entendermos isso é porque nos falta confiança. Nós estamos como São Tomé, eu tenho que ver as chagas do Cristo para acreditar. E às vezes nós ficamos em busca de um acontecimento, uma mensagem vinda da espiritualidade que nos auxilia a resolver as nossas dificuldades. Mas é como nós falamos no início, elas são nossas. E não adianta nós ficarmos andando de um lado para o outro, exalando pensamentos de desequilíbrio, se eu, conhecedor do Cristo, não mantiver a mansuetude nos meus pensamentos e a necessária calma que o momento exige. Então nós escolhemos, queremos passar bem pelas nossas dificuldades ou vamos passar despreocupados? Se o Cristo coloca que se nós tivermos a fé de um tamanho de um grão de mostarda, nós vamos superar as nossas dificuldades, imagina quando nós conquistarmos essa certeza da fé latente no nosso coração e o desejo de movimentar a natureza no caminho do bem. Nós vamos promover verdadeiros milagres, mas não milagres do sobrenatural, milagres com a nossa força e a nossa confiança. Percebe? Então é isso que nós precisamos ter a certeza no nosso coração. Não perdermos a confiança em nós, em tudo aquilo que nós já armazenamos de conhecimento, colocarmos em prática no nosso dia a dia, nas nossas experiências de vida. Nessa passagem do Evangelho, o Cristo, no meio da multidão, ele foi procurado por um pai cujo filho, com as suas dificuldades, ora se atirava ao fogo,
ora se atirava na água, e ele havia levado esse jovem aos discípulos do Cristo, seus seguidores, e eles não conseguiram curá-lo. E aí ele coloca, o Cristo fala: ô geração incrédula, até quando hei de estar com vocês aquilo que vocês não conseguem realizar? E os apóstolos interrogaram Cristo porque eles não conseguiam fazer esses prodígios, porque lhes faltava confiança e a fé segura de que conseguiriam, não é? Então, se os apóstolos naquela época sentiam essa dificuldade, hoje nós somos candidatos a apóstolos do Cristo. As nossas dificuldades e as nossas incertezas são as mesmas. E é isso que nós precisamos renovar em nós. Fé, confiança no Cristo. Fé, confiança em nós, nos nossos prodígios. As nossas provações são nossas. Não servem de lamúria para justificar os meus desânimos e os meus desequilíbrios. A quem muito foi dado, muito será pedido. Lembrem-se disso. Nós temos recebido muito, gente. Nós temos recebido muita assistência, muito amparo. Nós não lembramos do nosso Espírito protetor para consultá-lo e mal nós conseguimos ouvi-lo. Não sejamos como esses irmãos que em desequilíbrio tentam buscar numa mensagem motivo de segurança para a continuidade dos seus dias. Os nossos dias somos nós que o fazemos, não é? Então nós precisamos ter essa certeza e essa confiança. O Cristo, ele não nos abandonou. Como ele coloca, até quando ele teria que estar entre nós naquela época, para que nós pudéssemos adquirir essa confiança na certeza da sua misericórdia. Ele está na espiritualidade, porém, em espírito, trabalhando e nos acompanhando um a um, não é? Se nós encontrássemos o Cristo hoje, tivéssemos a oportunidade de encontrá-lo, ele estaria ali, está ali, no meio dos necessitados, no meio dos pobres, aqueles que estão realmente desamparados da sua crença, não conseguem enxergar essa espiritualidade amorosa que está ao nosso lado. São os caídos do caminho, não é? Mas nós já o conhecemos em toda a sua plenitude. 2020 anos da sua passagem por aqui, e que nós já o estamos acompanhando lá naquela época em que ele esteve encarnado entre nós. A maioria de nós ali estava com ele, porque era o nosso momento de aprender. E hoje está sendo o momento da nossa exemplificação. E como é que faz se nós perdemos a confiança? Fica difícil. Nós desanimamos aqueles que estão ao nosso lado, porque nós estamos dando motivo para isso. E aí nós não podemos sequer pensar naquela passagem: eu perdi a minha fé. Pois é, eu perdi a minha fé. Aí alguém vai virar para nós e dizer assim: você não perde aquilo que você não conquistou. Será que nós estamos nessa situação? Precisamos refletir. Precisamos refletir. A humanidade, nesse momento, ela precisa de espíritos corajosos, espíritos amorosos, confiantes, para levar essa segurança para aqueles nossos irmãos que, ainda envolvidos só pela matéria, não conhecem o Cristo ainda em toda a sua plenitude. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso com o coração. Aquilo que diz a fé raciocinada. Tudo o que está acontecendo nos alicerces da terra hoje
É o chamamento de Deus, não tenham dúvida disso. A humanidade não será mais a mesma depois dessa passagem, dessa pandemia que coloca. Peçamos a Deus que os corações mais endurecidos comecem a refletir também, como nós estamos refletindo sobre nós e sobre tudo o que está acontecendo. Porque nós não sabemos o que Deus, nesse processo de evolução da Terra, reservou para cada um de nós. Nós não sabemos aquilo que nós vamos enfrentar daqui a pouco, porque um segundo atrás já é passado. É sempre olhar para frente, com confiança, certeza, olhar seguro e coração ligado ao alto. Porque esses irmãos amorosos estão conosco. Eles não nos abandonam. É que nós ainda temos muita dificuldade de sentirmos as suas vibrações. Nós precisamos parar e ouvir uma mensagem ou ler o Evangelho para que nós sintamos a presença deles. Mas eles estão aí. É nós que ainda temos muita dificuldade de chegarmos até eles. Percebe? A Terra não tem mais espaço para trevas. E até mesmo nas trevas existe a mão de Deus nos conduzindo para o caminho que o Cristo quer que nós cheguemos. Mesmo com todos os nossos erros, Ele nos leva até lá. Esses caminhos tortuosos que nós escolhemos nos levam até lá. Não é? Como nós já temos essa segurança, não vamos dificultar a nossa trajetória. Vamos manter a serenidade no coração. A certeza de que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, está conosco. Que Jesus não nos esqueceu, Ele prometeu que estaria entre nós. E nos mandou o Consolador prometido, justamente para nos esclarecer dessas dificuldades das nossas vivências. Que Deus, nosso Pai, envolva cada um dos irmãos que vibram conosco nesses instantes e que nós tenhamos a certeza de que seremos vencedores se soubermos encarar as dificuldades da nossa existência na Terra com fé, equilíbrio e harmonia no coração, mas principalmente tendo a certeza de que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão querido, Maria, está com cada um de nós. Não é mais para mim, não é mais para o outro. É na dose certa para cada um de nós. Mas nós precisamos descobrir. Precisamos deixar nossa fé crescer sem preconceitos, sem olhar o que o outro está fazendo, cada um seguindo o seu caminho, porque o meu aprendizado é diferente de cada um de vocês, mas todos nós o temos e estamos juntos nessa caminhada. Que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia, esses irmãos queridos nos envolvam todos e nos ampare sempre. Um beijo, um abraço carinhoso a cada um de vocês, não é? E que estamos longe fisicamente, mas estamos juntos em coração, em vibrações e pensamentos. Um beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus.